Alô vocês, moçada jovem da biologia, né? Estamos de volta aqui para mais uma aula. A aula de hoje sobre cariótipo, né? Uma parte da citogenética, a genética da célula, né? Que estuda mais precisamente os cromossomos, o núcleo da célula, os seus cromossomos, os genes que estão nesses cromossomos, etc. A nossa conversa de hoje é sobre cariótipo. O que seria mesmo cariótipo? Mas para começar, professor Antônio Jesus, mais uma vez com vocês já conhecem, né? Nosso velho conhecido da biologia. De novo aqui com vocês para mais uma aula e dessa vez falando dos cromossomos. Sim, o que é mesmo cariótipo? Cariótipo é, minha gente, o conjunto de cromossomos, conjunto de cromossomos da célula, conjunto de cromossomos da célula. Você pode dizer que é o conjunto de cromossomos da célula ou o conjunto de cromossomos do indivíduo, que obviamente esses cromossomos estarão na célula. Lógico. Muito bem. Só que tem uma coisa, nós temos aqui, por exemplo, a representação dos cariótipos, né? A representação gráfica dos cromossomos de um cariótipo masculino e de um cariótipo feminino. A gente vai falar já disso depois, né? Só lembrando que é o conjunto de cromossomos da célula. Esses cromossomos estão aonde? Lá no núcleo das células. Mais uma vez lembrando que cada cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA, onde estão gravados, né, as características genéticas do indivíduo em cada um desses cromossomos, tudo aquilo que a gente estudou lá em citologia, mais precisamente quando nós estudamos o núcleo da célula, correto? Então tudo isso aí você já sabe e a gente vai tocar o barco para frente aqui falando do cariótipo. Muito bem, conjunto de cromossomos de uma célula. Esse cariótipo ele apresenta, na realidade, dois grupos de cromossomos, né? Então, o cariótipo ele apresenta dois grupos de cromossomos. Os cromossomos chamados de autossomos, tá certo? Os autossomos e os cromossomos chamados, minha gente, de alossomos, ou como vocês já conhecem, os famosíssimos cromossomos sexuais. Os autossomos, em sua maioria, de um cariótipo, de um organismo, em sua maioria, os cromossomos são autossômicos. Esses cromossomos são cromossomos que apresentam genes que não definem o sexo do indivíduo. Não definem o sexo. Mas quer dizer isso, professor? Quer dizer que os genes que estão nos autossomos estão presentes tanto no indivíduo do sexo masculino quanto no indivíduo do sexo feminino. Esses cromossomos estão presentes tanto no indivíduo do sexo masculino quanto no indivíduo do sexo feminino. Então nós não temos nada que possa diferenciar o sexo masculino do feminino com relação aos autossomos. Já os alossomos, esses sim são chamados de cromossomos sexuais. Definem o sexo do indivíduo. Como é que é? Definem o sexo. Por isso esses cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Professor, explique melhor o que seria isso. Neste caso, nós teríamos cromossomos cujos genes que estão nos alossomos ou os cromossomos sexuais expressando características que diferenciam o indivíduo do sexo masculino do indivíduo do sexo feminino, tá? Por isso eles são chamados de cromossomos que definem o sexo. E tem mais um detalhe: os cromossomos sexuais formam apenas um par em cada indivíduo ou em cada espécie, tá certo? Então o cariótipo ele está arrumado de tal forma que os cromossomos estão divididos em cromossomos que não definem o sexo, cromossomos não sexuais,
são chamados de autossomos, e os holossomos são os cromossomos que definem o sexo, são os cromossomos sexuais, apresentam os genes que definem o sexo do indivíduo, correto? Então, isso é um cariótipo. Lembrando também que quando se organiza um cariótipo, você tem que agrupar os cromossomos ou distribuir os cromossomos de tal forma que eles são distribuídos pelas suas características. 2 cromossomos iguais, 2 a 2 cromossomos iguais, tá? Vejam bem que no cariótipo aqui do sexo masculino, esse aqui é um indivíduo do sexo masculino, vamos representar assim, e aqui é um indivíduo do sexo feminino, vou apresentar aqui, tá? Vejam bem, do primeiro par até o par 22, do primeiro par até o par 22, todos os cromossomos em cada par são iguais. Então, o que nós chamamos de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Lembrando, são cromossomos iguais na forma, na estrutura, na distribuição genética, no posicionamento do centrômero. Né? Então, se você for observar, tanto no sexo feminino como no sexo masculino, do primeiro par até o par 22, todos eles são iguais. Então, todos eles são cromossomos homólogos. Porém, no sexo feminino, até o par 23, que é o par de cromossomos sexuais, o par 23, XX, até esse, o par, os 2 cromossomos também são iguais, são homólogos, né? Esquece isso aqui. Os 2 cromossomos são iguais, né? Cromossomos homólogos. Então, vejam bem, porém, no par de sexuais masculino, e aquele desenho que está bem aqui, ele vem bem para cá, ó, então aqui nós teremos o cromossoma X e o cromossoma Y. São 2 cromossomas diferentes, tá? Então eles não são homólogos na realidade, apenas do par 1 até o par 22 são todos cromossomos homólogos. Na mulher, todos eles são homólogos. Muito bem. Então, agora tem um detalhe. Quantos são cromossomos chamados de autossomos? Considerando que apenas um par é de cromossomos sexuais, nós diríamos, por exemplo, que na fêmea, até porque vamos definir uma coisa aqui, certo? O sistema que a gente vai analisar aqui é o sistema XY de determinação do sexo, correto? Tudo bem. Então, o indivíduo do sexo feminino, no caso aqui, nós estamos representando um cariótipo da espécie humana. Então, na espécie humana, 2N é igual a 46, certo? Onde nós temos que desses 46, 44 são alossomos, e desses 46, 2 são cromossomos sexuais. Vejam bem, ó, do par 1 ao par 22, nós temos autossomos. Então, 44 são autossomos. E um par de sexuais X e Y, mais o par de sexuais X e Y. Então, essa aqui seria a representação do cariótipo masculino. 44AXY para o homem. 44 autossomos do par 1 até o par 22 são autossomos, mais o par de sexuais X e Y. Já para o sexo feminino, nós teríamos a representação 44AXX. Os 2 cromossomos sendo cromossomos sexuais iguais. Então, 44A. Professor, como eu represento o cariótipo humano masculino? 44AXY, 44 autossomos mais o par de sexuais XY. E para o feminino, 44A mais o par de sexuais XX. Os 2 são iguais. Vejam que, no caso da espécie humana, o par 23 para o homem é o par de cromossomos diferentes. E para a mulher, o par 23 é o par de cromossomos iguais. Correto? Uma coisa nós temos que lembrar aqui, moçada. Tanto para o cariótipo masculino como
para o cariótipo feminino. Vejam bem, na espécie humana, o cariótipo do homem, como ele apresenta partes sexuais com 2 cromossomos diferentes, nós dizemos que é o sexo heterogamético. Sexo heterogamético? Sim, sexo heterogamético. Mas por que sexo heterogamético, professor? Porque vejam bem, como na hora da formação dos gametas, todos os cromossomos dos pares de homólogos vão se separar, um para um lado, outro para o outro. Isso nós vimos lá na meiose, quando nós estudamos meiose, lá na prófase 1 da meiose, que ocorre, vejam bem, a separação dos gametas na anáfase 1, eles ainda duplicados, sendo que de cada par, um vai para um lado, o outro vai para o outro, porque depois serão formadas 2 células haploides, né? Cada uma dessas 2 células haploides formadas vai formar um gameta. Então nós teremos, vejam bem, o sexo heterogamético sendo o masculino, porque metade dos gametas do homem, metade, vai ter 22 autossomos mais o cromossoma X. A outra metade vai ter 22 autossomos mais o cromossoma Y. Isso, meu povo, para quem? Para os gametas. Está lembrando, quem são os gametas masculinos na espécie humana? Como é que nós chamamos? Espermatozoide. Muito bem. Então, por que o sexo masculino na espécie humana é chamado de sexo heterogamético? Porque o homem produz 2 tipos de gameta com relação ao partes sexuais. Metade dos seus gametas vai estar com o cromossoma X e a outra metade vai estar com o cromossoma Y. Agora vamos aqui para o sexo feminino. O sexo feminino é considerado o quê? No sistema XY, sexo homogamético. Homogamético. Por que sexo homogamético? Pelo seguinte, todos os gametas femininos, todos os óvulos, eles vão apresentar no núcleo das suas células 22 autossomos mais o cromossoma X. Por quê? Lá na meiose, na prófase 1, quando da separação, na fase 1, quando da separação dos gametas, tá? Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Cada cromossomo de cada par vai para um lado, vai para o outro. Quando chegar a vez do par de cromossomos sexuais XX, um vai para um lado, outro vai para o outro. Porém, todas as células formadas terão um cromossoma X. Por isso, o sexo é homogamético. Como essas células vão formar os gametas, todos os gametas terão um cromossoma X. Sexo feminino na espécie humana, no sistema XY, é o sexo homogamético. Sexo masculino na espécie humana, no sistema XY, é o sexo heterogamético. Então, moçada, é isso, vejam bem. Cariótipo, conjunto de cromossomos de uma célula, e esse conjunto de cromossomos apresenta 2 tipos de cromossomos. Quais são? Os autossomos, que são cromossomos que não definem o sexo do indivíduo, é a grande maioria, né? E os alossomos, cromossomos que definem o sexo, também são chamados de cromossomos sexuais. Enquanto os autossomos são chamados de cromossomos não sexuais, os alossomos são chamados de cromossomos sexuais, correto? Então, por exemplo, na espécie humana, nós temos um 2N igual a 46. Não esquece, o número de cromossomos no núcleo das células da espécie humana é 46. O que é 2N? 2N é a representação de uma célula, o que, moçada? De uma célula diploide, uma célula que tem 2 conjuntos genômicos, 2 genomas, né? 2 metades de cromossomos. Genoma é o conjunto haploide de cromossomos da espécie, metade.
Então, se o 2n é igual a 46, então o n é igual a 23, não é isso? Então, no caso do sexo heterogamético masculino, os gametas eles terão 23 cromossomos, ou seja, o número n de cromossomo da espécie, tanto para o sexo masculino, para o sexo feminino, correto? N é igual a 23 na espécie humana, não esquece disso, certo? Nós vamos falar disso em outras aulas. Na próxima aula nós vamos falar da questão do sistema de determinação do sexo, mais precisamente como o sexo é determinado na espécie humana. Hoje foi apenas para a gente falar do cariótipo, como é que nós representamos o cariótipo masculino, o cariótipo feminino em uma determinada espécie. Em um lembrete, em algumas situações, por exemplo, você vai ver o cariótipo representado assim, ó. Por exemplo, feminino, 2AXX, para o sistema XY, tá? Ou masculino, 2AXY. É que em algumas situações, minha gente, de representação, você representa os dois conjuntos haploides, você representa os dois lotes haploides de autossomos, tá? Então, o 2A na espécie humana com relação aos autossomos é igual a 44. 2A é igual a 44. Não esquece isso, tá certo? Por que 2A? É a representação do lote, dos dois lotes de cromossomos haploides autossômicos. Não esquece isso, que você pode encontrar em algum lugar. Como é que se representa o cariótipo na espécie humana? Para o sexo masculino, 44AXY ou 2AXY. Lembrando, 2AXY é mais uma questão generalista, mas para a gente generalizar com relação a todos os organismos do grupo. Por exemplo, quem tem o sistema XY? Por exemplo, os mamíferos. Então, considerando que cada grupo, cada espécie tem seu número de cromossomos, a espécie humana tem 2n igual a 46, mas as outras espécies têm número de cromossômicos diferentes. Então, cada espécie tem dois lotes de autossomo mais o par de sexuais. Não esquece isso. Cada espécie tem dois lotes de autossomos mais o par de cromossomos sexuais. Os dois lotes de autossomos na espécie humana é igual a 44 autossomos para um homem, 44 autossomos para a mulher, mais os dois pares, mais o par de cromossomos sexuais, nós teremos um total de 46 cromossomos na espécie humana. Tá certo, moçada? Então, nesta aula nós ficamos por aqui. Nós agradecemos a sua vontade em assistir essa aula e na próxima aula a gente dará sequência apresentando a forma como o sexo é definido, o esquema de definição do sexo na espécie humana e para os organismos do sistema XY. Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula.